Bom, aqui nessa segunda parte eu vou falar um pouco sobre algumas linguagens de programação que podem ser utilizadas para programação paralela e assíncrona e algumas ferramentas mais apropriadas para a programação paralela. Então, aqui fazendo a diferenciação entre a programação paralela e a programação assíncrona, é que na programação paralela a gente tem diferentes partes do código sendo executadas ao mesmo tempo, né? E aqui eu tenho um exemplo de um código em PHP, usando aqui a função parallelRun, que consegue fazer essa separação do código para ser executadas ao mesmo tempo. E aqui, na programação assíncrona, você não consegue ter duas partes do código sendo executadas ao mesmo tempo, mas você consegue pausar um determinado processo e fazer a execução de outras funções para depois voltar para o fluxo principal. Então, aqui eu tenho um exemplo de um código em JavaScript, utilizando a função fetch, que consegue lidar com essa tecnologia, e aqui uns exemplos de linguagens de programação que têm suporte a esses paradigmas. Aqui falando de uma ferramenta já mais apropriada, né, o MPI, que é a sigla para Message Passing Interface, que é uma API, um conjunto de funções padronizado para programação de sistemas com memória distribuída. Algumas características importantes é o processo de identificação, que é um número negativo para identificar cada processo, o empacotamento de dados, que faz a conversão de dados dependendo do destino, né? Ou seja, eu especifico o tipo de dado que está entrando em um determinado processamento para que depois eu consiga fazer a conversão para o tipo de dado correto. E aqui o roteamento de mensagens e o buffer de mensagens, ou seja, eu consigo armazenar temporariamente cada mensagem no meu buffer de memória ou em um socket para depois ser passado para o processo respectivo. Aqui um exemplo de código em MPI, né? Esse código está escrito em C. Então, primeiro a gente inicializa o MPI, e aqui tem duas funções, né, do MPI, o MPI com road, que a gente consegue passar aqui o rank e o num. O que que cada um faz, né? O rank é o identificador, né, do meu processo, e o size é a quantidade de processos que eu tenho sendo executados no momento. Depois a gente finaliza com o MPI Finalize. Outra ferramenta é que o OpenMP, que é a abreviação para Open Multiprocessing, que fornece uma API padrão e portátil para escrever programas paralelos de memória compartilhada usando threads. Ou seja, é uma ferramenta muito parecida com o MPI, mas tem uma diferença importante, né, que o OpenMP ele usa um modelo de memória relaxada. Significa que a variável ela não é atualizada imediatamente, porque existem algumas variáveis que vão ter o valor delas alterado frequentemente durante o código e que isso pode aumentar muito o custo operacional do seu programa. Mas, ao mesmo tempo, existem variáveis que não vão ter toda essa variabilidade, né? E que, às vezes, a gente tem um processo que depende, inclusive, dessa variável. Então, se eu tenho uma variável que não está sendo atualizada e um processo em espera, eu posso cair numa condição de corrida, né? Que causa um delay no processamento do código. E é por causa disso que a gente tem aqui uma diferença de performance entre as duas tecnologias, né? Entre o OpenMP e o MPI, né? Ao longo do seu processamento, o MPI costuma ter uma melhor performance por causa desse delay. Aqui um exemplo de código, né, do OpenMP. A gente tem aqui os imports, o início da função, também em C. A gente tem aqui duas variáveis que estão usando esses métodos aqui do OpenMP, né, que é o get número de threads e o get thread number. Então, o get número de threads é a mesma coisa, né, do MPI, né, que eu vou pegar o número de processos, né, o número de threads sendo executados ali no momento, e o get thread name é o número da thread que está sendo executado o meu código. Por último, temos o CUDA, que é a abreviação para Compute Unified Device Architecture, que é uma plataforma de computação paralela e API criada pela NVIDIA, que permite programadores utilizarem placas gráficas que suportam essa tecnologia para processamento de uso geral e não apenas processamento gráfico.
Então, com essa tecnologia, a gente consegue usar uma GPU para processamento às vezes, de análise de dados, de machine learning, e não somente para processamento gráfico em si. Né? Algumas características é que o Single Instruction Multiple Thread, que é um modelo de paralelização onde a gente tem ali os cores processando uma única instrução, mas como a gente tem diferentes cores, né, diferentes filas de cores, que são os streaming multiprocessos, eles vão executar paralelamente diferentes threads, né? Várias threads. Então, tem a thread, que é uma parte de processamento do meu código, né? Um conjunto de funções. Temos um bloco, que é um conjunto de threads, e um ARP, que é um conjunto de blocos. Então, aqui fazendo a comparação entre a GPU e a CPU, né? Aqui esse quadrado verde são os meus cores que fazem o processamento. E aqui na GPU, cada linha dessa é um stream multiprocesso, aqui onde vão ser executado cada thread. Então, cada quadradinho desse aqui, eles vão executar todos uma mesma instrução do meu código. Mas como eu tenho vários streaming multiprocessos, eu tenho várias threads aqui sendo executadas ao mesmo tempo. E por isso o nome Single Instruction Multiple Thread. Aqui alguns exemplos de variáveis e funções do CUDA, né? Então a gente tem o grid_din, que especifica o número de blocos no grid, block_din, que especifica o número de threads em cada bloco, bloco index, que identifica o bloco no meu grid, thread index, que é o identificador de threads, CUDA_malloc, que aloca a memória no dispositivo, CUDA_mencp, que faz a transferência de dados entre os dispositivos, e o CUDA_free, que libera a memória que não está sendo utilizada no dispositivo.